Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da Elbor para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2023. Informamos a todos os participantes que este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos também que os participantes verão e ouvirão o webcast durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta ou necessite de ajuda, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Elbor, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Vamos agora dar início à nossa apresentação. Eu sou o Franco Gerodetti, diretor financeiro e de relações com o investidor da Elbor, estou junto aqui com o Marcelo Bonanata e estamos aqui para falar um pouco sobre os resultados da companhia para o segundo trimestre de 23. Cabe destacar que encerramos o primeiro trimestre de 23 com indicadores operacionais e financeiros positivos, mantendo o ciclo de retomada dos resultados gerados pela companhia, que vem colhendo frutos da estratégia adotada nos últimos trimestres. O semestre somou 721 milhões de reais de venda, sendo que 93% desse valor correspondem a unidades prontas e em construção, resultado da estratégia assertiva do período, que focou na venda de unidades em estoque. Dessa forma, reduzimos em mais de 30% o nosso estoque de unidades do legado no período. Vale destacar também que realizamos mais um evento Só a Elbor Tem, que aconteceu simultaneamente nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes e Curitiba, alcançando um VGV total vendido de 116 milhões de reais, registrando mais uma vez um ótimo desempenho de vendas. Continuaremos empenhados na venda de unidades prontas e em construção do nosso estoque, focando na melhoria contínua dos nossos indicadores operacionais e financeiros e, principalmente, em nossa desalavancagem. Agora, vou passar rapidamente sobre os nossos principais destaques e, na sequência, vou passar a palavra para o Marcelo Bonanata para falarmos um pouco sobre os nossos dados operacionais. Bom, o trimestre, as nossas vendas brutas totais atingiram 367 milhões de reais, um valor 14% acima do segundo trimestre de 22. É importante ressaltar que 100% desse valor corresponde à comercialização de unidades prontas em construção. Essas vendas trouxeram um VSO para a companhia no período de 12,2%, 1,8 ponto percentual acima do segundo trimestre de 22 e também acima do primeiro tri de 23. Como eu já disse, a gente realizou a 110ª edição do Só Elbor Tem, na cidade de São Paulo, Mogi e Curitiba, totalizando 116 milhões de reais de VGV total vendido. A receita operacional líquida atingiu 334 milhões de reais no segundo TRI, um aumento de 56% em relação ao segundo TRI de 22 e 24% maior do que o primeiro TRI de 23. O lucro líquido
atribuído ao consolidado foi de 32,5 milhões de reais e a parte do controlador registrou 7,1 milhões de lucro nesse período. Vou passar agora a palavra aqui para o Marcelo Bonanata para falar um pouquinho sobre o nosso desempenho operacional. Com você, Bonan. Boa tarde, Franco. Boa tarde a todos. Já agradecendo desde já a todos pela participação no nosso teleconferência de resultado. Primeira tela, vamos falar do nosso Land Bank, um Land Bank potencial de 10,5 bilhões, sendo 6,8 só a parte Elbor, e acho que o grande destaque fica para 72% desse Land Bank na cidade de São Paulo. No slide seguinte, que para mim é o slide mais interessante aqui para a gente poder falar do nosso Land Bank, é a distribuição dos nossos terrenos na cidade de São Paulo. Com a maioria dos senhores, acho que ouviram falar, nós tivemos uma mudança do plano diretor da cidade de São Paulo, e aqui a maioria, para não falar da totalidade dos nossos terrenos, foram afetados beneficamente com essa mudança do plano diretor. No mínimo, a maioria desses terrenos vão ter pelo menos 20% de ganho pela cota de solidariedade. E alguns terrenos tivemos ganhos reais de potencial construtivo. Eu queria destacar um dos terrenos, que é um dos melhores terrenos que nós temos hoje no nosso banco de terrenos, que é o terreno da República do Líbano, em frente ao Parque de Ibirapuera. É um terreno de quase 6 mil metros quadrados, e ali a gente tinha um potencial de 2 vezes a área, com um gabarito de 7 andares. E com a mudança do plano diretor, nós vamos para 4 vezes a área e quebrando o parâmetro de gabarito. Então, assim, já dizer para os senhores que nós temos um ganho real muito grande, porque além de a gente estar num lugar de muita qualidade, o metro quadrado da região é alto, então vai ter substancialmente um ganho. Então, já dizer até que esses 10,5 aqui, de 10,5 de Land Bank, ele vai aumentar nos próximos encontros que nós tivemos, porque realmente nós vamos ter ganhos reais, isso é muito bom. Isso traduz, acho que, a qualidade que nós temos do nosso Land Bank, né? Muito bem postado, em corredores, próximo de metrô, possibilitando esse ganho para essa alteração do plano diretor. Então, a gente ficou feliz, era necessário que se fizesse essa intervenção, essa mudança no plano diretor, era necessário. A gente já vinha solicitando, o mercado tinha essa necessidade dessa mudança, e essa mudança chegou beneficiando várias empresas, e a gente ficou muito feliz, porque vários dos nossos terrenos nós vamos ter um ganho real. Mudando já para o próximo slide, o Franco acho que adiantou que nós tivemos um evento, eu sempre digo, se eu pudesse, eu faria todo mês um evento do Céu Elbor Tem, que é um evento de venda de estoque, é o maior evento de venda de estoque do Brasil, sem dúvida nenhuma. Chegamos à 110ª edição, desde 2015, fazendo o evento trimestral, semestralmente, todo ano fazendo o evento, já fizemos no Brasil inteiro, e hoje concentrado na Grande São Paulo. Fizemos o evento na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e em Curitiba. Foi um evento num final de semana, nós vendemos 116 milhões, foram quase 200 unidades vendidas, unidades em estoque. Nós não levamos para o evento unidades de lançamento, só unidades em estoque. Como o Franco disse, isso traduz a nossa receita, né? O aumento da nossa receita. Aqui mostra muito o que nós estamos imbuídos na venda de estoque. E um evento que, mais uma vez, nos deu a graça de que nós, há 8 anos atrás, tomamos o caminho correto de fazer um evento como esse. E a gente fica feliz, dá frio na barriga, mas ver o resultado, a gente vê que a gente tomou o caminho certo. Gente chegando às 3 horas da manhã para comprar a unidade. Então, de fato, a gente conseguiu, mais uma vez, em parceria com o Bradesco, ter êxito no evento. Mudando para o slide seguinte, nós vamos abordar a venda do segundo trimestre de 2023. Nós tivemos um total de 367 milhões vendidos, 4% acima do primeiro trimestre
de 23. E acho que eu queria destacar aqui a venda do semestre. A gente totalizou 721 milhões, ficamos 3% acima do que o semestre de 2022, mas vale destacar que nesse, né, Franco, nesse semestre, nós tivemos apenas um lançamento, que foi, inclusive, não um lançamento novo, foi um lançamento de fase, da última fase do Reserva Caminhos da Lapa, na Lapa, que a gente tem em conjunto com a Tegra e a Toledo Ferrari. Então, contra 7 lançamentos feitos no primeiro semestre de 2022. Então, nós tivemos um aumento de 3% de venda com apenas um lançamento contra 7 lançamentos no primeiro semestre de 2022. É muito significativo, tendo em vista o planejamento e a estratégia que a empresa adotou para 2023. Então, aqui traduz o que nós traçamos de estratégia e nós conseguimos de resultado. Num ano de taxa de juros alta, de mudança de governo, de desconfiança, nós conseguimos um desempenho muito grande para a diminuição do nosso estoque. No slide seguinte, a gente ratifica o que a gente falou aqui de venda, né? Então, a gente também teve um aumento significativo em relação ao nosso VSO, né? Venda sobre oferta, 12,2 aqui o total e 11,9 a parte ELBA, elevando esse índice comparativamente nos trimestres anteriores. E falar um pouco do nosso estoque. Então, óbvio que a gente teve uma redução, né? A gente acabou o trimestre com 2,6 bilhões, 1,6 bilhões parte ELBA. Se não me falha a memória, Franco, a gente entrou com 3 ponto alguma coisa, né? 3 bilhões, no trimestre, a gente acaba com 2,6. Então, uma diminuição significativa em relação aí ao nosso estoque. Nosso estoque está muito concentrado na região sudeste, né, que acho que é muito importante, e dar um destaque, óbvio, para o nosso estoque de pronto, né? Nós tínhamos há um ano atrás, né, no segundo trimestre de 2022, o estoque pronto de 707 milhões e hoje a gente tem 336 milhões de reais de estoque pronto, que para uma companhia aí com 2,6 bi de estoque total, ter 12% aí de estoque pronto é bem significativo também, mostrando mais uma vez a estratégica assertiva da companhia de focar na venda do seu estoque. Então, acho que a gente entrega aí um semestre, o primeiro semestre, muito significativo em vendas, a gente ficou muito feliz. Não vou falar que a gente ficou surpreso, mas sim colhendo os frutos do que nós trabalhamos aí ao longo do tempo, mostrando a qualidade dos nossos produtos, porque fazer um lançamento só de fase ainda, mas fundamentalmente vendendo o nosso estoque. Eu queria destacar, Franco, se você me permite mais um minutinho, a venda significativa que nós tivemos do W Residence, que junto com o W Hotel, ele deve ser entregue agora no terceiro trimestre. O hotel começa em funcionamento no início do ano que vem. A gente vendeu 42 unidades só no primeiro semestre desse ano. Só para vocês terem uma ideia, em 2022 inteiro, que nós tivemos problema de ter a nossa unidade decorada no local, de ter dificuldade, toda a pandemia, nós viemos sempre falando, mas sempre acreditando muito no produto, nós vendemos 12 unidades, Franco, em 2022 inteiro. Nós vendemos 42 unidades do W só agora em 2023, no primeiro semestre. E já vou adiantando, não teve alteração de preço, não teve liquidação, não teve desconto, teve sim conseguindo mostrar, conseguindo traduzir tudo que é aquele produto, né? Mostrando o produto está quase pronto, descendo fachada, as pessoas conseguindo entrar no empreendimento e vendo a grandeza do empreendimento. Então, eu queria destacar muito aí, além do Soil Bortem, de 2 Soil Bortems que nós fizemos no semestre, as vendas significativas que nós tivemos no W Residência. Franco, agora acho que é com você, passando os dados financeiros. Perfeito, Bona. Obrigado. Acho que você foi bastante preciso aí, né? A gente vai ver aqui, eu vou passar rapidamente aqui em alguns números, mas a gente vai ver o efeito, né, dessa estratégia, o efeito dessa
dessa venda bastante concentrada aqui no nosso estoque, nos números, né? Então, primeiro, o efeito na receita líquida está num volume maior de reconhecimento da receita, né? Dado que a gente focou bastante aí no que estava pronto em construção. Então, naturalmente, eu acabo trazendo um reconhecimento de receita maior, né? Quando em cima dessas vendas. Então, aí a gente está vendo o resultado, né? 334 milhões, uma alta de 56% em relação ao segundo TRI e 24% em relação ao primeiro de 23. Né? Indo agora aqui no próximo slide, a gente está olhando aqui lucro e margem bruta. Né? Então, o pessoal comentou um pouco, puxa, a nossa margem caiu. Naturalmente, né, ela ia cair nesse TRI, dado essa estratégia de focar bastante em venda de estoque pronto em construção. Vamos lembrar que a gente tem ainda um pedaço do legado, que agora ficou a cada vez mais, a cada TRI, ele está com um valor menor. Né? Não quero ficar falando do passado, mas vamos lembrar que há 2, 3 anos atrás, esse legado era mais de 2 bilhões de reais. A gente tem um legado muito menor hoje, que sim, como a gente já fala aqui recorrentemente, ele traz uma margem menor para o nosso balanço, mas isso é positivo, né? Então, a gente ter vendido, a gente ter diminuído ele, a gente pode ver aqui que o novo ciclo ele continua puxando a margem para cima, né? Então, eu tenho praticamente aqui a mesma margem do novo ciclo dos 6 primeiros meses lá de 22 para agora 23. E, obviamente, dependendo do que eu vendo aqui do legado, tem alguns empreendimentos que têm uma margem mais apertada, outros um pouco mais folgada, dependendo do mix de venda, eu vou ver a nossa margem bruta crescendo um pouco ou caindo um pouco. Então, esse é o efeito que a gente está vindo aqui. Bom, no próximo slide aqui, a gente está vendo receita e margem a apropriar. Né? Então, aqui, vamos só lembrar que a gente tem um mix, né, de receitas que estavam dentro do TRI, né? Elas faziam parte aí do primeiro TRI, e com um maior reconhecimento e algumas entregas, eu acabo tendo uma flutuação nesse valor. Mesma coisa acontece com a margem. Mas aqui acho que o recado importante para passar continua dentro da projeção da companhia. Tá? Então, aqui eu não tenho, a gente tem bastante segurança de falar que o ciclo atual, né, o nosso momento atual, os empreendimentos lançados aí a partir de final de 18, 19, continuam trazendo uma margem bastante significativa, e eu tenho certeza que a gente vai continuar vendo esse efeito daqui para frente. Passando agora bem rapidamente aqui, DGA, aqui vou falar um pouquinho mais do mesmo, né? Se a gente olha aí os últimos 12 meses, comparando 23 com 22, a gente vê um aumento bastante modesto aqui de 4%, né, em DGA, inclusive aí bem em linha com o dissídio do setor. Aqui, mais uma vez, eu gosto de destacar a disciplina, né, que a companhia tem em olhar custos. Então, isso é parte aqui do nosso DNA e parte do nosso dia a dia. Então, aqui, sempre mais do mesmo e continuar sendo bastante responsável aqui com as nossas despesas. Passando rápido aqui, resultado da controladora, né, foi de 7 milhões aí no trimestre, no segundo TRI, fechamos aí perto aí de 14, né, nesses 6 primeiros meses. Diria que aqui a gente foi um pouco impactado pela taxa de juros, então o volume de despesa financeira acabou contribuindo negativamente aí para o nosso resultado, mas acho que o importante aí é a gente manter aí o nosso operacional parrudo, e o resultado ele vai ser uma consequência aqui do fator macro com o micro. Então, aqui não temos certeza que também estamos aqui na direção correta. Tá? Vamos olhar um pouquinho o perfil da dívida, né? Então, como a gente comentou nos últimos trimestres,
Esse primeiro semestre foi um semestre de poucas entregas, né? E isso não permite que a gente faça uma desalavancagem maior dos nossos números. Então, a gente teve somente 2 entregas no semestre inteiro, que ocorreram lá no começo do ano, e o volume maior de entregas, financeiramente também falando, e também em termos de unidade, ele vai acontecer principalmente no último trimestre do ano. Tá? Então, já me antecipando um pouco, o que a gente vai ver de geração de caixa aqui, ela tende a ser positiva e mais robusta a partir aí do último TRI de 23 e ao longo do ano de 24, aonde, só para vocês terem uma ideia, em 24 também temos um volume bem significativo de entregas, algo ao redor aí de 1,6 bilhão de reais. Então, esses 2 fatores juntos aqui vão ajudar a gente a promover essa desalavancagem, que é nossa estratégia aqui, número 1, é o que a gente tem mirado aqui nos últimos trimestres, é para onde a companhia tem envidado aí os maiores esforços. Tá? Cash burn, mais uma vez aqui no TRI, a gente teve um consumo de caixa, mas também dentro do esperado, exatamente a mesma explicação que eu acabei de passar aqui para vocês. Foi um TRI com poucas entregas e um TRI que a gente teve ainda um serviço de dívida por conta da Selic bastante desafiador e tivemos bastante investimentos em SPS, aqueles investimentos iniciais de obra e aqueles investimentos também que a gente faz na fase de pré-lançamento e também alguma coisa de investimento em marketing, em propaganda, né? Então, praticamente é isso. Também acredito que aqui a gente vai ver esse número de cash burn aí, conforme a gente for realizando as nossas entregas, a gente também vai ver um movimento aqui positivo no nosso consumo de caixa. Acho que praticamente era isso, pessoal. Vamos passar agora aqui para a parte de perguntas e respostas. Então, a gente vai abrir agora a sessão. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, nos enviem através aí do ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Obrigado. Bom, pessoal, nossa primeira pergunta é do Hugo Grassi. Obrigado, Hugo, de você estar aqui de novo aqui com a gente. O Hugo está perguntando o seguinte, está dizendo o seguinte: parabéns pelo resultado e obrigado pelo espaço. Com a revisão do plano diretor, como vocês enxergam a oportunidade para novas aquisições? E a segunda, quanto ao land bank já existente, entendem ser o caso de submeter alguns deles para aprovação sob os novos parâmetros? Já é possível ter uma ordem de magnitude do ganho de VGV no ano sobre o land bank existente? Você até já comentou um pouco disso, né, Bono? Hugo, obrigado aí pela pergunta. Já começando a te responder, a gente tem um land bank grande e de muita qualidade. Hoje, sinceramente, nós não estamos imaginando comprar novos terrenos, salvo alguma oportunidade mesmo muito específica. A gente tem 2 metas aqui. Primeiro, diminuição do nosso estoque e depois o consumo do nosso land bank ao longo do tempo. Então, como a gente entrou o ano para se lançar menos, atualmente com um land bank desse aqui, hoje nós não precisamos se preocupar num primeiro momento. Em relação à mudança do plano diretor, sim, a gente está revendo todos os nossos terrenos e o que a gente já está vendo que tem um ganho efetivo, real, mesmo que já tivesse em desenvolvimento, a gente vai alterar sim, tá? Sem problema nenhum. Nós vamos alterar, nós vamos ter o aumento de potencial é muito importante. Falar se a gente já mensurou quanto isso vai aumentar no nosso land bank,
não dá para falar, porque nós realmente estamos fazendo essas revisões. Ontem nós tivemos uma reunião de projeto, a gente passando um a um, e aí você vai acabar brifando o novo produto, o que a gente vai entender. Tinham projetos que a gente ia fazer apartamentos maiores, ia fazer torre de estúdio para gerar vaga. Hoje, já com a nova lei, à luz da nova lei, você já não tem que mais se preocupar com isso, você pode gerar vaga sem computar a área, já com específico, 90, a cada 60 metros você consegue gerar uma vaga. Eu já posso não gerar, ter que fazer estúdios necessariamente. Então, mesmo que não tivesse ganho, determinados projetos poderiam ser eficientes só de tirar a necessidade de colocar estúdio. Então, assim, a gente está revendo tudo isso. Acho que um pouquinho mais para frente a gente vai conseguir mensurar esse ganho, mas vai ter um ganho real, mas eu não consigo te dizer hoje em relação à aquisição de novos terrenos, só se for realmente muito pontual. E como você já tinha mencionado, né, Bono, a gente, nos últimos anos, a gente veio montando um land bank que está majoritariamente na cidade de São Paulo, e quando a gente olha aquele mapinha que a gente traz aqui em todas as apresentações, a gente vê que a gente está bastante nas regiões centrais, né, e nos bairros principais. Então, naturalmente, a gente tem visto aqui um efeito do plano diretor em cima do nosso land bank. Então, até aqui você colocou, né, que a gente, para alguns deles, a gente vai rever os parâmetros. A gente está revendo sobre a maioria deles, porque um grande número foi impactado pelo plano diretor. Tá? A próxima pergunta aqui, eu vou passar direto, é do Pedro Lobato, lá do Bradesco. Obrigado, Pedro, pela sua participação aqui também. Como esperam a evolução da alavancagem financeira no segundo semestre de 23 e 24, tendo em vista o pipe de lançamentos e entregas da companhia? Essa é a primeira. E depois, como bem foi mencionado, tiveram aumentos expressivos no potencial construtivo em diversos projetos. Isso pode refletir na margem, além do VGV potencial? Então, assim, primeiro, né, Pedro, como a gente comentou, a alavancagem, a gente acredita que vai ser um processo normal a partir do momento que a gente vai fazendo as nossas entregas. Vamos lembrar, mais uma vez, que a gente passou aí praticamente 5 trimestres anteriores ao primeiro trimestre desse ano sem nenhuma entrega. Isso levou ao aumento da alavancagem em 22. Primeiro semestre também tinha, de 23, também a gente tinha um volume bastante reduzido de entregas. Então, sim, a gente vai ver uma desalavancagem no final do ano e ao longo de 24. Né? Em relação à mudança do plano e a mudança do potencial construtivo refletir na margem, a gente acredita, pelo que a gente tem olhado, sim, em alguns projetos isso vai acontecer, né? Porque em alguns deles a gente teve um aumento bastante significativo de potencial construtivo e a base de custo ela não vai crescer na mesma proporção. E você já tem o terreno, né? O terreno, que é uma boa parte de toda a estruturação de um projeto, e principalmente na cidade de São Paulo, o metro quadrado do terreno é muito caro, você já tem ele. Se você aumenta o potencial, ele é estático. Então, fatalmente, a sua margem vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Pega um projeto como o da República do Líbano, você dobra o potencial, é exponencial isso, sem dúvida nenhuma. A gente vai melhorar as margens, sim, daqui para frente, adequando os projetos na nova lei, né? Então, assim, estamos fazendo tem muita gente trabalhando nisso hoje dentro da companhia, tem o pessoal de novos negócios, o pessoal junto com o comercial, tem os nossos fornecedores externos também. Então, a gente não tem ainda um número definido para isso, mas as notícias são bastante positivas. Vamos lá. Bom, pessoal, as próximas perguntas foram feitas pelo Elvis Credendio. Obrigado, Elvis, pela sua participação aqui, como sempre. A primeira foi sobre plano diretor, né? Comentaram que o land bank da companhia deve se beneficiar bastante com a revisão do plano diretor de São Paulo. Acho que essa a gente já cobriu bastante.
Uma segunda pergunta aqui do Elvis é em relação à venda de estoques, né? Em vista do sucesso do evento, só a Elbor tem, e uma vez que a companhia tem focado nas vendas de estoque, acham que cabem mais eventos ao longo do ano? Quais outras estratégias estão tomando a fim de acelerar as vendas de estoque? Vamos lá. Primeiro, Elvis, obrigado mais uma vez aí pelas perguntas, pela participação. Acho que a primeira pergunta acho que já está respondida, né? Que é em relação ao ganho do potencial, do Land Bank. Falando do Só Elbor tem, já falei aqui, eu gostaria de fazer todo mês. Infelizmente não dá, porque senão, num dito popular, vira carne de vaca, né? A gente tem que criar demanda, né? Então a gente cria demanda, a gente fala, tem um termo que a gente usa aqui dentro que é encher o pote, né? E aí, se você faz mensalmente ou faz mais com curto prazo, a gente acaba tendo menos efeito. A estratégia para o Só Elbor tem, a gente entra todo ano com 2 eventos para o ano. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Então, quando nós entramos no ano de 2023, nós tínhamos desenhado um para o primeiro semestre, que seria no segundo trimestre, inclusive, de 2023, e um para o quarto trimestre de 2023. O que acontece é que o Só Elbor tem, a gente tem toda a estrutura dele feita. Então, a gente vive muito da oportunidade do momento, oportunidade de mercado. Não tem lançamento, o corpo de vendas está lá vendendo estoque, mas fica esperando, não tem aquele boom. O mercado mesmo não lançou muito no primeiro trimestre. A gente viu toda aquela incerteza, aquela desconfiança ainda de um novo governo. Então, o que a gente resolveu? Vamos antecipar o Só Elbor tem. Em vez de a gente fazer no segundo trimestre, nós vamos fazer no primeiro. E foi um grande sucesso fazer em março. Então, quando a gente fez em março, nós falamos, agora nós vamos fazer lá no quarto trimestre. E a gente viu de novo uma oportunidade, porque a gente viu muita gente no primeiro trimestre falando que estava comprando muito por causa da insegurança que se tinha no governo, economicamente. Então, investir em imóvel, colocar o seu dinheiro em imóvel era um patamar seguro, né? Era um investimento seguro. Então, o que a gente fez? Também, como a gente não tinha programado o lançamento para o segundo trimestre, vamos colocar mais um Só Elbor tem. E, de novo, foi assertivo, porque a gente conseguiu fazer um grande evento. Hoje, a nossa estratégia volta para o último trimestre, para o quarto trimestre, e acho que a gente não vai fazer um Só Elbor tem para esse terceiro trimestre, e sim, a gente vai deixar lá para outubro e novembro para fazer o Só Elbor tem. A estratégia que a gente tem trabalhando cada empreendimento, trabalhando focado em cada empreendimento, as nossas equipes, a nossa empresa de vendas. Eu queria, se eu posso falar rapidamente, a gente tem aí a nossa house hoje com quase 400 corretores, trabalhando na cidade, na Grande São Paulo e em Mogi das Cruzes. A gente tem o nosso canal de parceria, que vem crescendo exponencialmente. A gente tinha em 2021 um share para o canal de parceria de apenas 7%, hoje ele já está quase em 28%, indo para 30% de share na companhia. A parceria aumentou demais o share, conseguindo canalizar vendas de outros estados, hoje fazendo roadshow no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Cuiabá, na Bahia. A gente está conseguindo levar, hoje o nosso canal de parceria tem mais de 80 mil corretores cadastrados. Então, a parceria também aumentando bastante o share, e a gente fechou uma parceria com uma nova empresa do setor. Essa empresa chama-se Voice, ela está exclusiva conosco até o ano que vem. Ela não é da Elbor, mas hoje ela é uma empresa exclusiva vendendo Elbor. São mais de 100 corretores hoje já trabalhando com a gente, reforçando o nosso time de vendas. Então, acho que essa é a nossa maior estratégia que nós fizemos para o terceiro trimestre, reforçando o nosso time, investindo no nosso material humano, fortalecendo a nossa parceria, trazendo mais gente para trabalhar conosco, capacitando muita gente. A gente tem um programa de capacitação para novos corretores dentro da nossa empresa de venda, que é a HB, que vem tendo êxito a cada período. Então, assim, a gente vem reforçando muito isso em cima de cada produto, vendendo bem. Não vamos poder falar números ainda, mas julho vendemos, foi um dos melhores julhos que nós tivemos. As coisas continuam muito bem, não só para a gente, mas acho com o setor inteiro. Mas
o só Elbor tem, acho que no quarto trimestre nós vamos estar lá de novo. Muito bem. Obrigado, Bonar. A última pergunta aqui do Elvis é em relação a fundos imobiliários, né? O mercado de fundos imobiliários está novamente em recuperação. Queria entender se acreditam que a companhia pode se beneficiar de reciclagem de ativos para FIIs, assim como já fez no passado. Sim, Elvis, eu acho que sim. A gente promoveu aí nos últimos anos, né, uma reciclagem grande. A gente acabou usando bastante o mercado de FII, né, principalmente para aqueles empreendimentos comerciais, né? Então, alugando esses empreendimentos com contratos de build-to-suit e depois empacotando o imóvel com contrato de aluguel e vendendo para FIIs. Esse volume de imóveis comerciais que a companhia tem hoje, ele já está bem reduzido, mas a gente continua assim olhando e eu acho que pode ter oportunidade aí. Não vai ser nada grande, até porque a gente não tem mais estoque relevante em relação a isso, mas a gente entende sim que esse mercado pode nos impactar da mesma maneira como ele já fez no passado. Pessoal, a próxima pergunta é do Marcos Antônio de Carvalho. Obrigado, Marcos, pela sua participação sempre recorrente aqui com a gente. A Elbor possui imóveis comerciais locados para WeWork? Se sim, qual o valor anual desses aluguéis? E a WeWork está em dia com as suas obrigações? Marcos, sim, a gente tem ainda um imóvel em São José dos Campos, está alugado ali para WeWork. As obrigações elas estão em dia, né? Via de regra, elas são revenue share, né? Então, eu estou mais no risco ali da alocação do próprio empreendimento, que está bem alocado, do que no risco de crédito da WeWork. Não é nenhum valor que impacte a companhia, mas a gente tem acompanhado de perto. E, assim, importante lembrar, né? São um ativo muito bom, ativo muito bem localizado. Então, eventualmente, se a gente vier ter algum problema, a gente vai continuar tendo uma performance boa de aluguel. Esse, por exemplo, é um dos imóveis que a gente pode até, como o Elvis sugeriu aqui, a gente se beneficiar desse mercado de FIIs, tá? Mas não traz absolutamente nenhuma preocupação para a gente. É da Maria Ângela de Castro, lá do Itaú. Obrigado, Maria Ângela, pela tua participação. A que patamar de estoque podemos esperar a Elbor retomando lançamentos? Com a queda no INCC, vocês veem possibilidade de economia de custos em obra? Começar, Bonar? Vamos lá. Maria Ângela, primeiro, obrigado aí pela sua pergunta. Nós não estamos linkados a patamar de estoque para lançar, tá? Não é nem retomada, né? Porque o ano passado, se não me engano, nós fizemos 10 lançamentos, 11 lançamentos, se não me engano. Então, nós fizemos o ano passado um número expressivo de lançamento, então não seria retomada, né? É continuação. E a gente tem lançamentos programados já para esse segundo semestre. Então, a gente o que fez foi estrategicamente passar um primeiro semestre muito focado. A gente vai continuar muito focado no nosso estoque e já temos lançamentos para fazer já para esse segundo semestre, menos do que o ano passado, mas sim, lançando sim, porque é bom, o mercado precisa. A gente tem produtos que com qualidade, que já está faltando no mercado, que nós não temos estoque, então, com certeza, nós já vamos ter, não é retomada, não, e sim continuidade, já para esse segundo semestre. E a segunda pergunta? Era em relação lá à queda do INCC, né? Se a gente vê uma possibilidade de economia em custos. Então, eu acho o que acontece é que nós tivemos nos últimos tempos, até com o advento da pandemia,
um aumento muito significativo no custo de construção, né? Então, o que a gente vê aí, principalmente, acho que refletindo o INCC, já é uma desaceleração no aumento do custo de obra, né? A gente está começando a ter um patamar já mais equilibrado, ter um respiro um pouco mais tranquilo. Eu não acredito que isso vai refletir em queda, mas sim, pelo menos, a gente já passou para aquele momento de um aumento muito grande, até que que eu acho que o mercado todo foi surpreendido aí desse aumento acima, né, da inflação, acima do próprio INCC, o Franco tem essas estatísticas, o aumento de obra real, ele foi bem acima do que refletiu o INCC. Então, eu não acho que a gente fundamentalmente vai ter queda de preço, mas só o que está refletindo no INCC, e o INCC também é muito importante que ele tenha um equilíbrio e não tenha um aumento muito grande, porque ele é o índice que corrige o mês a mês da parcela do cliente. Então, com o INCC muito alto, você inibe o cliente que compra na planta, né? No período de obra, lá pagando indexado pelo INCC. Com o INCC mais equilibrado, o INCC, acho que acumulado no ano aí, eu não lembro, acho que é pouco mais de 2%, não chega a 3%. Então, com esses patamares aí, que deve acabar o ano com 5%, 6%, é muito tranquilo, e isso faz com que o cliente, o comprador do lançamento, fique muito tranquilo, tá? Então, acho que, para mim, por exemplo, que sou do comercial, é importante ter um custo de obra equacionado, mas, para mim, ter o INCC equilibrado é ter tranquilidade na hora da venda. É bem isso, né, Mariângela? A gente viu aí o patamar de custo de construção, ele subiu muito nos últimos anos, como o Bona falou. Eu não vejo ele andar para trás, né? Mas pelo menos agora ele está estabilizado. E eu acho que o importante agora é a gente ter bons terrenos onde eu consiga repassar esse preço, né? Onde eu consiga ter ganho de preço final de metro quadrado em algumas regiões, e isso daí vai ser possível naqueles projetos mais bem localizados nas regiões nobres, que é onde a gente tem aqui a maioria do nosso land bank, né? Então, acho que a gente está bem preparado aí para esse desafio e para manter as nossas margens no patamar alto que a gente tem conseguido manter nos lançamentos do ano passado e do ano retrasado também. Próxima pergunta aqui também é do Marcos. Com o novo plano diretor e com os novos limites financeiros do programa Minha Casa Minha Vida, alguns lançamentos pontuais no land bank atual da companhia no Minha Casa Minha Vida encontram-se no radar da Elbo? Bom, Marcos, a gente não atua, né, no Minha Casa Minha Vida. A gente fez, o ano passado, 2 lançamentos de HIS, né, que é aquela habitação de interesse social, e foram lançamentos aí de oportunidade, né? Não é um objetivo aí da Elbora entrar no Minha Casa Minha Vida. Não, só complementando, realmente, a gente não está no programa do Minha Casa Minha Vida, e a gente tem 2 projetos com HIS, e a gente tem alguns projetos aí de HIS, HMP, que acho que vale salientar uma preocupação que todo mundo tinha, que como era de fato a regra para o HIS, HMP, e o novo plano diretor, ele contempla um esclarecimento muito grande para essa regra desses programas, tanto do HIS como do HMP. E a gente já vinha aqui, quando nós fomos lançar os nossos 2 projetos, consultando uma banca jurídica, a gente está exatamente enquadrado como a lei hoje, o plano diretor, está estabelecendo para essas 2 atividades. Então, assim, a gente deve ter alguns projetos nesse segmento que não é no Minha Casa Minha Vida, não é Caixa Econômica, mas
tem interesse social. Aqui a próxima pergunta é do Francisco Silveira, da Darwin. Obrigado, Francisco, pela tua participação aqui. Algum lançamento previsto? Eu acredito aqui que ele escreveu no segundo tri, mas eu acredito que seja no segundo semestre. E depende do quê? Oi, Francisco, muito obrigado pela pergunta. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem lançamentos previstos para o segundo semestre, sim. Ele depende mais do... Hoje a gente já está trabalhando para colocar ele na rua. Vai depender só se chegar num determinado momento a gente vê que não tem venda suficiente, né? Que o mercado não tem demanda para esse produto. Mas, assim, a gente já está fazendo um trabalho, a gente vê que o que a gente tem de lançamento para o segundo semestre já existe uma demanda. Então, assim, não depende de... Os projetos já estão aprovados, tem projeto incorporado, então, assim, nós vamos sair só se realmente acontecer uma catástrofe e a gente vê que não tem demanda, mas senão não depende significativamente de nada direto com o projeto, não. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, vou passar aqui para a próxima diretamente, é do Yuso Breyer, da Trígono. Obrigado, Yuso, pela sua pergunta. O Yuso está perguntando o seguinte: em relação às parcerias e participação de não controladores no lucro, como a empresa enxerga a evolução dessa linha para frente e estratégia de novas parcerias? Bom, Yuso, a gente sempre utilizou as parcerias de forma estratégica, né? Até porque, como vocês sabem, a Elbor ela não constrói, né? Ela sempre terceiriza essa atividade. E no momento que ela terceiriza essa atividade, a gente sempre convida o parceiro para participar com equity nos empreendimentos. Então, hoje, eu costumo dizer que, para onde a gente olha aqui no nosso balanço, né, a gente tem ao redor aí de 2/3 de participação nos nossos projetos, e há sim uma intenção da gente, com o tempo, aumentar um pouco essa participação, né? Mas vamos lembrar o seguinte: a hora que a gente toma essa decisão, ela demora um pouco para acontecer, né? Porque eu tenho todos os meus projetos em carteira que estão andando com as participações atuais. Então, a gente precisa fazer aí um novo ciclo com uma participação maior, mas sim, isso já tem sido feito aí nesses terrenos mais recentes que a gente comprou. A gente já tem aqui, nesses mais recentes, uma participação maior. Então, isso vai refletir no balanço, a hora que eu for vendendo e consumindo isso que eu tenho já em pipe, e a hora que isso for substituído por esses empreendimentos mais recentes que eu tenho comentado aqui, com uma participação maior da Elbor. Bom, senhores, a próxima pergunta é do Ademar De Lazari, investidor pessoa física. Obrigado, Ademar, pela pergunta. Boa tarde. Vocês poderiam comentar sobre a distribuição dos resultados finais, parte dos controladores e parte dos não controladores? Não, uma boa pergunta aqui, Ademar. Muita gente fez essa pergunta agora. Vamos lembrar aqui o seguinte: a gente tem aí mais de 200 SPEs, né, de projetos ativos, e eu não tenho participação igual em todas elas. Então, em algumas eu tenho até uma participação de 90%, 100%, outras a gente tem de 50%. Então, ao longo dos trimestres, o que a gente vê? Dependendo do mix de venda, se eu vendi muito mais projetos que têm uma participação menor da Elbor, eu vou oferecer a rentabilidade para os outros acionistas, né? Num trimestre
que a gente tem uma venda mais significativa, daqueles projetos que eu tenho uma participação maior, a gente vai ver essa participação mais relevante no balanço da controladora, que é a companhia que tem capital aberto. Então, vai depender muito aí do mix de venda que a gente tiver. E, obviamente, cada um desses projetos aqui tem margens diferentes, então isso também acaba impactando, né? Alguns lá do passado com uma margem menor, ou alguns novos com uma margem maior. Então, a combinação desses dois fatores faz com que a gente tenha essa flutuação aqui no lucro líquido, né, na participação dos controladores, no lucro líquido total ali do consolidado. A próxima pergunta aqui é do Paulo Samarco, também investidor pessoa física. Recentemente, obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Recentemente, vimos a MRV fazendo follow-on com o intuito de diminuir a alavancagem. A Elbor tem algum plano nesse sentido? Paulo, a gente, constantemente, analisa aqui as nossas possibilidades de captação, né? Tanto no mercado de renda fixa, quanto no mercado de renda variável, quanto até no mercado de parcerias, né, que é trazer sócios aqui para os empreendimentos. Então, essa é uma constante aqui dentro da companhia. A gente entende que o valor de ação da Elbor ela está muito longe do real, né? Está muito longe do que a companhia tem, né? Do que a companhia pode entregar. Então, talvez nesse momento não faça tanto sentido a gente acessar mercado com um valor tão reduzido aqui da ação, né? Mais uma vez, porque a gente acredita que o preço real dessa ação ele é muito mais alto do que a gente está vendo agora. Mas é uma análise que é feita aqui constantemente a diretoria está discutindo sobre essa possibilidade. Nossa próxima pergunta aqui é do Marcelo Rogério. Obrigado, Marcelo, pela participação. Boa tarde. Em qual trimestre de 24 devemos observar uma redução significativa de dívida, refletindo as entregas previstas para os próximos trimestres? Marcelo, aqui, como eu comentei, né, agora em 23, a gente tem uma concentração grande no último TRI. Vamos lembrar que quando eu entrego, eu ainda tenho aquele processo de repasse, né, do financiamento para a pessoa física. A gente sempre estima aqui que o processo de repasse aí acontece algo em torno de 60, 90 dias, dependendo do projeto. Então, eu acredito que toda vez que a gente olha, né, o que a gente vê aqui é toda vez que eu tenho uma entrega aí, a gente, tanto o repasse para a pessoa física como a liquidação de plano empresário e a distribuição do sobejo aí costuma demorar aí entre 60 e 90 dias. Eu acho que o grosso desse ano de entrega vai acabar caindo no ano de 24, né? Então, no primeiro TRI, aí, ao longo do primeiro semestre de 24, e quando a gente olha 24, também tem bastante coisa concentrada ali no segundo semestre. Então, vai depender um pouco aí das entregas e como forem a velocidade dos repasses. Próxima pergunta é do Watson Xavier, também é investidor pessoa física. Obrigado, Watson, pela sua participação. Boa tarde. Acessando o site da Elbor,
vê-se que houve um lançamento nesse mês, seria o Elbor Open Mind? Como foi a recepção desse empreendimento no mercado? E depois a segunda é, sobre as entregas do ano de 23, verifique-se no nosso release que há percentuais elevados de evolução. Houve alguma conclusão nesse mês de julho? A evolução das obras está de acordo com o prazo de entrega? Obrigado. Watson, obrigado pela pergunta. Você quer falar? Não. Respondendo a sua primeira pergunta, nós não lançamos o Open Mind no mês de julho. Ele está programado o seu lançamento para agora, no mês de agosto, final do mês de agosto, que nós estamos fazendo no mês de julho. Nós tínhamos uma demanda já grande de alguns investidores, de alguns clientes que estavam ao longo do tempo já deixando o cadastro. Então, nós atendemos esses clientes, já atendendo, vendendo para esses clientes, mas não fomos a mercado, e a gente deve ir a mercado lançando no final de agosto, mas tivemos uma receptividade muito grande já por ser julho, sem lançamento, sem fazer qualquer tipo de propaganda, né, nesse sentido, de lançamento, de ir a mercado. A gente já teve uma receptividade grande. Então, mais uma prova da estratégia, da nossa estratégia que eu disse. Até teve uma pergunta, o que falta para lançar? O que falta para lançar é demanda. Se tiver demanda, nós vamos lançar, nós estamos prontos, né? É o que está acontecendo com o Open Mind. A sua segunda pergunta, em relação a lançamentos, não, nós não fizemos nenhuma entrega no mês de julho, nós vamos fazer uma entrega agora no mês de agosto, no dia 18 de agosto, um empreendimento na Vila Madalena, e sim, todos os empreendimentos estão no cronograma, sim, e dentro dos prazos contratuais. Próxima pergunta é do Diego Lobato, analista de buy-side. Obrigado, Diego, pela participação. Gostaria de entender os principais motivos para os últimos trimestres a participação de não controladores ter participação tão superior nos resultados ao percentual da participação geral. Qual a expectativa futura? Por que os melhores projetos estão com participação tão relevante de não controladores? Não, isso é o que eu estava comentando há pouco, né, Diego? A gente tem, olhando o nosso estoque inteiro aqui, né? A gente tem participações diferentes, né, em projetos. Então, sim, tem alguns que a gente tem participação menor, outros a gente tem participação maior. Alguns daquele legado do passado, a gente tem uma participação grande. E como eles têm um resultado que não é tão parrudo dentro do balanço, então, eventualmente, isso também acaba diminuindo a parte que fica na controladora, né? Mas acho que, assim, mais importante que isso, né, é a gente conseguir vender esses estoques, né? A hora que a gente zerar esses estoques, vamos lembrar que automaticamente no próximo TRI a gente está com aquela participação igual, né? Igual que eu digo, nos mesmos projetos, né? Sem nenhuma contaminação, vamos dizer assim, sem a água suja daqueles projetos que têm uma participação menor. Então, vai ser natural, assim que a gente for vendendo eles, esse mix de vendas ele vai mudar e vai trazer uma participação equivalente, né, em termos de resultado, para os controladores. A próxima pergunta é do Paulo Morales, investidor pessoa física. Considerando a expertise da Elbor na terceirização da atividade de construção em si,
Está no radar o fornecimento de assessoria aos compradores de terrenos de loteamento? Paulo, se eu entendi bem aqui, eu acho que você deve estar falando a gente fazer uma assessoria para os compradores construírem suas próprias casas. Não sei se é isso, mas acho que foi isso que eu entendi. Não, aqui não, né? Aqui o nosso Fazenda Itapetí, que a gente lançou praticamente há um ano atrás, é um loteamento, vamos dizer, padrão, né? A gente vai entregar os lotes, a gente vai entregar toda a infraestrutura, que é uma infraestrutura muito parruda, por sinal. Se você não conhece o empreendimento, convido vocês a olharem, porque é um empreendimento único, tá? Em termos de loteamento. Então, não, né? Então, a parte da Elbor vai ser a de uma incorporadora padrão de loteamento. Vou entregar um empreendimento pronto e o lote aí, a construção vai ficar a cargo dos compradores. Agora, Franco, só para dizer, dentro da nossa expertise, nós temos condições, sim, que no caso, como bem disse o Franco, nós estamos vendendo os lotes e não os projetos com os lotes ou construir casa, mas nós temos expertise, sim, se houver necessidade, se houver uma tendência de mercado, de vender casa pronta com lote, de vender o projeto já para o cliente, de ter essa assessoria, nós temos condições. Hoje a gente vê alguns clientes ou vários clientes nossos, que são principalmente os investidores, que não têm tempo, o tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje, então que quando vai querer comprar um imóvel nosso, mas você me ajuda? Eu preciso de alguém para poder decorar esse imóvel, para poder alguém administrar. A gente tem toda essa expertise, tá? Então, assim, na hora, no momento, no empreendimento certo, pontualmente, nós temos total expertise de dar toda essa assessoria para o nosso cliente. Hoje, a gente não vê necessidade, como você perguntou aí dos lotes, mas se houver necessidade, nós estamos aí, a gente tem condições sim. Bom, pessoal, aqui contemplamos todas as perguntas. Como sempre foi, eu falo muito com alguns de vocês aí, a gente sempre se comprometeu aqui a responder a 100% das perguntas feitas. Então, chegamos ao final aqui da nossa apresentação no segundo TRI de 23. Gostaria de agradecer aí a participação de todos e convidá-los aí para acompanhar a companhia nos próximos trimestres. Acho que teremos bastante novidades e deixo aqui disponível a nossa área de RH, Tiago, Luiz, os nossos canais de comunicação. Lembrando aqui que o nosso e-mail é ri@elbor.com.br. Por favor, não deixem de nos contatar aí para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. Boa. Não, agradecer a presença de todos, as perguntas. Eu acho que todo encontro que nós temos, as perguntas nos enriquece, né? Faz com que a gente exercite tudo isso que a gente faz todos os trimestres. Agradecer a você, Franco, mais uma vez, ao Luiz, ao Tiago, que está aqui dando suporte para a gente. Acho que principalmente a todos os nossos colaboradores, né? Da Elbor, das empresas de venda, todo mundo que luta conosco aí para poder fazer com que a Elbor seja essa empresa grande, essa empresa, uma das maiores empresas do país, entregando o que promete, cumprindo o prazo, entregando o tijolo do jeito que a gente mostra na propaganda, e a gente fica muito feliz aí de estar apresentando esse trimestre e uma luta constante. Vamos para o terceiro TRI, em breve a gente se vê. Muito obrigado. Obrigado, até logo.